Como é que vai ser salvador este moço, se todos nós conhecemos a ele? É filho do carpinteiro. Morou lá do lado da minha casa. E agora anda pregando por aí, dizendo que é salvador, dizendo que vai pagar dívida, que vai trazer liberdade. E virar as costas para ele. Meu Deus. O tempo inteiro com eles, realizando milagres, prodígios e maravilhas. E para eles ainda foi pouco. Não poucas as vezes dizendo: dá-nos um sinal. E eles se manifestando dia após dia. E eles não quiseram. Mas que bom que não quiseram, né? Enquanto eles rejeitaram, irmão Adão já contou o testemunho aqui nessa noite. Enquanto eles não o aceitaram, de repente está o irmão Adão sob efeito da cachaça. E ele se aproximou do Adão e disse: você crê em mim? Eu creio, Senhor. Então eu estou te libertando hoje. Seja liberto. Estou pagando a tua dívida. Está tudo pago. Tem liberdade, tem liberdade. Ao invés de vício, eu vou te encher do meu espírito. Eu vou te capacitar. E você vai testemunhar que eu liberto, que eu curo, que eu salvo. Você vai ser testemunha. Ocular é testemunha ou não é? É testemunha ou não é? Quantas testemunhas tem aqui nessa noite? Que ele faz, que ele liberta, que ele transforma. Glória ao Senhor para todos sempre. Veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, de serem feitos filhos, de serem feitos filhos de Deus. Aos que crêem no seu nome, não é mais criatura, não é mais criatura, agora é filho, é filho, é filho. Cadê os filhos? Aonde estão os filhos? Aonde estão os filhos? Glória seja dada ao nome do Senhor eternamente. Olhava para ele e não tinha beleza, porque esperavam alguém da linhagem dos nobres, cabelo bem penteadão na régua, os olhos azuis, coisa maravilhosa, né? E a gente é tentado a imaginar um Jesus assim, os olhos azuis, cheio de aparência. Foi exatamente por isso que rejeitaram a ele. Cadê os olhos azuis? Acho que não tinha. Olhava pro Black Power. Não é esse que nós estamos esperando. Mas Isaías já estava dizendo: é esse, é esse. Eles não estão vendo, mas é ele sim. Os pais levaram ele para apresentar no templo. E quando entrou no templo e deram na mão de Simeão, Simeão olhou e disse: é ele, é esse aqui. Era bem esse aqui que nós estávamos esperando. Certo dia, já na adolescência, entrou no templo e conversando com os doutores achando que era inteligente. Quando começou a conversar com ele, ficaram todos de boca aberta. Só tinha uma resposta: é ele, não é outro, é ele. Bendito seja o nome do Senhor. A multidão seguia, e ele ia caminhando e fazendo e realizando as coisas, e muitos não quiseram. E chegaram à conclusão: vamos matar esse aí, porque não é esse que nós estamos esperando. E ele foi para o Gólgota. Catou aquela cruz. E ele já em uma situação tão deplorável,
Isaías diz porque ele estava naquela situação. Isaías deixa claro: ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele não tinha transgredido as leis. Não foi ele que se desviou do caminho. Não foi ele, não. Não foi ele que pisou na bola, que fez as coisas erradas. Não foi ele, não. Só que na hora de receber a recompensa, a gente pegou e lançou sobre ele. Foi por causa das minhas transgressões, das tuas transgressões, que ele foi ferido. Aleluia. Tudo isso aconteceu com ele porque ele foi ferido. Segundo uma ideia de um cirurgião, há vários tipos de ferimentos. E ele descreve sobre alguns tipos de ferimento, a começar por contusão. O que é a contusão? Contusão é um ferimento causado por um instrumento que não é pontiagudo. E Jesus teve esse tipo de ferimento, sabe por quê? Espancaram ele com a vara. Teve esse tipo de ferimento. Várias contusões no seu corpo. Tudo isso porque eu transgredi as leis. E alguém tinha que pagar. Esta conta alguém tinha que pagar. Só que eu não aguentaria. Eu não tinha condição de pagar. Ele disse: então dá aqui, que eu vou pagar esta conta. E o pior de tudo é que enquanto ele estava pagando a conta, eu e você olhava para ele e o tinha como ferido de Deus. Não é assim que acontece? Acontecem as coisas com a gente, alguém diz: ah, deve ter pecado, né? A situação difícil, né? Só pode ser castigo de Deus. Essa mesma ideia tiveram com Jesus, ele pagando a conta e alguém dizendo: olha, fez alguma coisa, senão não estava passando por isso. É consequência de alguma coisa. E nisso tinha razão. Esta consequência não era dos seus atos, mas dos nossos atos. Por causa disso, ele estava sofrendo esse tipo de ferimento. Mas segundo o cirurgião, tem também lacerações. A laceração é um ferimento produzido por um instrumento que rasga, sendo resultado de açoites. E neste caso os romanos tinham se especializado nesse tipo de coisa. Sabe aquele chicote lá que usaram para chicotear Jesus? Foi invenção dos romanos. E eles se gabavam e festejavam quando aquilo era usado. Segundo eles, o malfeitor estava sofrendo castigo. E eles pegavam aquele chicote cheio de tiras, um chicote de couro cheio de tiras, e em cada uma das pontas tinha um instrumento pontiagudo de metal. E quando aquilo batia no corpo do Senhor, eles arrastavam e aquilo rasgava a sua carne. Era para ser para o meu lombo, era para ser para o teu lombo, mas Jesus disse: aqui que eu aguento, esta conta eu vou pagar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu vou pagar. Daniel não vai aguentar, mas eu aguento daqui. Eu vou pagar esta conta, porque ele vai ter liberdade. Ele vai estar lá na Vila Esperança, vai festejar, vai dizer para todos que
liberdade, ele está livre e desfruta da salvação. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Mas há um tipo de ferimento também chamado penetração. O que é isso? Isso aconteceu no caso dos cravos. As suas mãos e os seus pés foram penetrados. A gente até é tentado pensar que era um preguinho qualquer, né? A gente descuida um pouco. Eu não tenho o dom da costura como algumas irmãs. E termina se machucando com a ferramenta. A agulha pega nosso dedo e é insuportável, né? A dor daquilo. Uma agulha fura nosso dedo e é uma dor. A gente não quer passar por isso. Mas Jesus não foi uma agulha que enfiaram no seu dedo. Não foi um preguinho. Dá o nome de um prego aqui bem conhecido. 17, 27, 18, 36. Que ainda é pequeno para o tamanho do cravo. Pregaram as tuas mãos. E também os seus 2 pés foram pregados. Os seus ossos foram atravessados por aqueles pregos. Mas ele olhava para mim e dizia: Daniel, você não aguenta. Mas olha só aqui a minha mão. Isso aqui não é brincadeira. Olha só como está a minha mão. Olha só como está o meu pé. Os meus pés furados também. Era para ser no céu, mas você não ia aguentar. Por isso essa fatura eu estou pagando também para você. Quantos queriam furar a sua mão na cruz? Quantos queriam? Quantos queriam que os seus pés fossem pregados na cruz? Que alguém queria aqui? Mas quando perguntaram para mim: Daniel, você quer? Diz: não. Jesus disse: deixa comigo, eu vou fazer. Há também um tipo de ferimento chamado perfuração. É a mesma coisa? Não. A perfuração foi exatamente aquela lança. Após o Senhor expirar, os soldados tinham o costume de quebrar as pernas de quem estava na cruz, para certificar de que estava morto e arrancá-lo da cruz. Os 2 criminosos que estavam, um à sua esquerda e outro à sua direita, tiveram as suas pernas quebradas. Eu fico imaginando, nós somos tentados a seguir uma ordem. É, não é? Se a gente está fazendo uma atividade, se começa da esquerda para a direita, a gente quer executar os processos ordenados. Se é da direita para a esquerda, da mesma forma. Mas no caso de Jesus, quebraram as pernas do criminoso que estava à sua esquerda. Quebraram as pernas do que estava à direita. Ora, pela ordem era para quebrar primeiro quem estava no meio. Mas parece que eu vejo o soldado chegar. Quebrou a perna daquele ladrão. Mas quando ele chega diante de Jesus, ele para e dá aquela olhada. Vou deixar esse mais um pouco. Vou quebrar a perna deste aqui.
Mas quando voltou para quebrar a perna de Jesus, ele olha e diz: não, desse aí eu não vou quebrar a perna. Mas pegou uma lança e o transpassou do seu lado. Estava profetizado: nenhum dos seus ossos vão ser quebrados. Aleluia. O soldado não sabia o que estava fazendo, mas está aqui, ó, está aqui, ó, está aqui, ó, está aqui, ó. Se cumpre na íntegra, é palavra de Deus, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Será que ele diria alguma coisa e não faria? Ou será que ele falaria e não confirmaria? Bendito seja o nome do Senhor. É palavra de Deus, se cumpre, e se cumpre na íntegra. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. Você aguentaria uma lança no teu lombo? Mas ele aguentou. O transpassaram com aquela lança. Praticamente todo o seu sangue já tinha ido embora. O que tinha de secreção saiu naquele momento. O restante que tinha sobrado saiu com aquela perfuração. Só que ele disse uma coisa que ainda ecoa em nossos dias, aleluia, e culminará com a eternidade. Estava matando a ele, dizendo: matamos o malfeitor. Mas quando ele viu que a sua vida estava chegando ao fim, ele ainda teve força de erguer a sua voz e dizer: está consumado. Oh, glória, aleluia. A obra não ficou pela metade, ela foi concluída, acabou, não tem mais o que fazer, a dívida está paga, não tem mais condenação. Agora Daniel está justificado, João Correia justificado, Juarez justificado, Altamir justificado. Quantos foram justificados? Quantos foram justificados? Quantos estão justificados? Bendito seja o nome do Senhor. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Meu Deus. Só que tem uma coisa: o castigo que nos traz a paz. Oh Deus, aleluia. Parece até uma incongruência, porque quando falamos de castigo, nós não nos remetemos a uma coisa boa, né, Malu? Quando nós falamos de castigo, nós estamos falando de algo que incomoda, que traz sofrimento, que traz dor, que tira o ânimo, que tira a paciência. Só que neste caso o efeito foi inverso. O castigo que nos traz a paz é porque o castigo não estava sobrevindo sobre mim. O castigo que era para mim, ele levou sobre ele. Enquanto isso, eu estava sendo justificado. Paulo diz no capítulo 5 da sua carta aos Romanos: sendo pois justificado, nós temos paz com Deus, nós temos paz com Deus, nós temos paz com Deus e temos livre acesso a esta graça. O véu rasgou, o véu rasgou, o véu rasgou, o véu rasgou. Agora nós não precisamos de outra pessoa para entrar lá no nosso lugar, levar o nosso sacrifício. O homem só podia levar até o pátio. Chegava no pátio, era o sacerdote que pegava para apresentar a Deus. Mas hoje você tem liberdade, hoje não tem mais véu. Entra no trono da graça agora, vai entrando, pega o sacrifício. Entra no trono, pega o sacrifício.
sacrifício entra com adoração, porque não tem mais condenação, não tem mais o que te condene. Está justificado, não tem mais desunião, não tem mais separação. Tem paz com Deus, tem paz com Deus, tem paz com Deus, tem paz com Deus, tem acesso a esta graça. Levante a sua mão comigo e glorifique a Deus nessa noite. Glória a Deus. Nós fomos sarados por esta pisaduras. É por causa disso que nós estamos aqui nessa noite. Eu estou parando porque o meu coração está incendiado nessa noite. Eu estou sentindo a presença do Senhor com a gente aqui nessa noite. A gente veio fazer este memorial e Ele veio também e está mostrando desde os momentos dos hinos, bendito seja o nome do Senhor, dizendo ao nosso coração: eu estou presente, eu estou com vocês neste memorial. Quando já sentiram Ele aqui nessa noite, bendito seja o nome do Senhor. Participe deste evento, nesta noite, cheio de fé, que a tua mente seja lavada, não há mais condenação. Você foi comprado, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Permaneça firme e firme os teus passos, porque a dívida foi paga. Só que se você comprar de novo, daí você vai ter que pagar. O que te trazia condenação e você não conseguia pagar, Ele pagou. Está zerado. Sabe a caderneta lá? Não tem mais nada, está limpo. É nova vida, é nova história, é um recomeço. Agora, se comprar daqui para frente, se transgredir daqui para frente, se viver em iniquidade daqui para frente, daí você vai pagar a conta. Só que aquilo que nos condenava antes já não existe mais. Você vai participar com paz nessa noite, deste momento. Bendito seja o nome do Senhor, glorificando a Deus por ter morrido em nosso lugar. Muito obrigado pela oportunidade. Receba esta palavra, porque não é palavra de Daniel. Eu tenho convicção de descer, que desceu do céu para a nossa vida esta palavra nesta noite. Amém? Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e